Em 1612, o astrônomo Johannes Kepler mudou-se para Linz, na Áustria, e em um relato feito pelo próprio Kepler, diz ter conhecido uma prática muito peculiar nos vendedores de vinho da região. Ao comprar alguns barris de vinho para o seu próprio consumo, ele percebeu que o vendedor utilizou uma vareta numerada para medir o volume de vinho em todos os barris. A extremidade metálica da vareta graduada era introduzida pelo buraco no meio do barril até alcançar sua borda inferior, e pela altura do líquido era definido o volume, independentemente de qualquer cálculo ou estimativa adicional. Kepler ficou um pouco surpreso como o vendedor não contabilizava o formato de cada barril, que nitidamente comportavam volumes diferentes. A partir daí, ele se dedicou por um tempo a descobrir uma maneira mais adequada de se calcular volumes daquele tipo. Ou, em suas palavras, para mim, como um recém-casado, não me pareceu inoportuno investigar o princípio matemático por trás dessa regra prática e amplamente usada para se medir volumes e trazer luz às leis geométricas subjacentes. Tá bom, e o que ele fez de fato? Na época, já existia o conceito de sólidos de revolução, que são basicamente figuras obtidas a partir de uma curva que é rotacionada em relação a um eixo, formando assim um objeto tridimensional. Kepler viu que era possível modelar um barril a partir desse método. Definindo uma curva que servisse de contorno para o barril, ele poderia criar um sólido de revolução para seu estudo. A partir daí, ele teve a ideia de dividir essa figura em cilindros concatenados, pois calcular o volume de um cilindro é uma coisa bem mais simples. E assim, ele poderia ter o volume aproximado para o barril se somasse cada uma dessas partes menores. Então, agora ele só precisava ligar os pontos. O volume de um cilindro é dado por a área da base vezes a altura. No caso de uma base circular, a área seria πr². E assim temos a fórmula: volume igual a πr², h. A partir daí, ele definiu que o raio seria igual ao valor que a curva possuía ao tocar em cada cilindro. E o h seria encontrado pelo eixo x. Descrevendo onde começa e termina cada cilindro, e chamando a altura de um ΔX, poderia ser montada a soma. Volume total seria volume 1, mais volume 2, mais volume 3, mais todos os volumes até chegar ao volume final, que ficaria π vezes o valor que a curva possui para o primeiro cilindro ao quadrado, vezes ΔX, mais π que multiplica o valor que a curva possui para o segundo cilindro ao quadrado, vezes ΔX, e por aí vai até chegar no último cilindro. E essa foi a solução proposta por Kepler para calcular o volume. Kepler aplicou essa técnica para outros tipos de sólidos de revolução, 92 no total. Alguns desses sólidos já tinham sido discutidos por Arquimedes e outros matemáticos, mas muitos outros eram novidade. Essas novidades Kepler batizou com o nome de maçã, limão, pera e vários outros. Esses estudos foram publicados em 1615 no livro Nova Estereometria de um Barril de Vinho. Alguns anos depois, com o desenvolvimento do cálculo diferencial e integral, esse método de Kepler foi aprimorado. Utilizando-se a ideia de um ΔX tendendo a zero, se poderia alcançar
um volume perfeito e não mais um aproximado para um sólido de revolução. Utilizando uma notação mais moderna, podemos dizer que o volume é igual ao limite do somatório com I indo de 1 até N de π, que multiplica a função elevada ao quadrado vezes ΔX. E isso quando esse ΔX tende a zero. E isso é o mesmo de fazermos o limite para o somatório da área da base vezes ΔX. A soma feita por Kepler, então, passou a ser utilizada em uma integral, sendo que calculamos o volume de um sólido de revolução como V igual à integral da área da base vezes dx, indo do intervalo de A até B, e isso é a mesma coisa de integral de π, que multiplica a função elevada ao quadrado vezes dx, e isso dentro do intervalo indo de A até B. E essa foi a história de como passamos a calcular volumes de sólidos de revolução a partir desta integral.